muito bem-vindos, galera do canal Motivação Rema, e você que está chegando também no canal. Pessoal, você sabe o que é um devocional? Eu queria que você pensasse nisso. O que é um devocional? Você pratica devocional? Então deixa eu te explicar. Devocional, trazendo para o nosso lado cristão, é um tempo de devoção ao Senhor, é um tempo de adoração ao Senhor. É um tempo que você separa dentro das 24 horas do seu dia para ler a sua Bíblia, ler a Palavra de Deus, meditar nela, orar, louvar, buscar, ficar em silêncio, esperando ele se comunicar, te dar uma direção, porque muitas vezes as pessoas oram e não deixam Deus falar, não ficam em silêncio, acabam a sua oração e vão embora, saem daquele quarto, saem daquele local de oração. E o devocional, ele não existe um tempo específico, né? A pessoa, ela vai separar o tempo dentro das suas 24 horas, podem ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. O importante, né, independente da quantidade, lógico, pode ser mais, pode ser menos, é a pessoa prestar um tempo de qualidade para o Senhor. Ela adorar ao Senhor com qualidade, ler a palavra, meditar na palavra, louvar, orar, seja lá como for o devocional de uma pessoa. Essas coisas são coisas básicas que geralmente existem. Então, pessoal, aqui no canal Motivação Rema, nós vamos trazer alguns devocionais, tá bom? Porém, não será todos os dias que terá vídeo aqui no canal Motivação Rema, mas o intuito desse devocional, ao longo do livro de Gênesis, que é por onde vamos começar, é motivar você a ser um complemento para o seu devocional diário. Então eu vou te motivar a ler o capítulo naquele dia, ou ler os capítulos citados, enfim. Você vai precisar orar também em cima daquilo que a palavra nos falou, nos comunicou. E vamos começar hoje, pessoal, com Gênesis capítulo 1. É importante que você leia, já adianto, depois este capítulo. Ainda que você já tenha lido, leia o capítulo inteiro para que você compreenda de uma forma melhor. Então, Gênesis capítulo 1, pessoal, nós vemos a Terra num cenário devastador, um cenário de destruição mesmo. A Terra estava sem forma, vazia, estava em trevas, veja só, e estava também inundada por águas. Poxa, a Terra que foi criada para ser habitada estava, de uma certa maneira, inabitável. Estava, de uma certa maneira, inabitável, impossível de alguém morar na Terra. E aí Deus, ele vai começar a transformar a Terra. Mas antes, deixa eu ler o versículo 1 e o versículo 2, para que não fique só nas minhas palavras e você perceba que a Terra estava assim, como eu estou falando para você. Gênesis 1, versículo 1 e 2 está escrito assim, pessoal. No princípio criou Deus os céus e a Terra. A Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quer dizer, um cenário completo de destruição. A Terra estava sem forma, estava vazia, estava em trevas. Veja só. A terra estava, de uma maneira, podemos até dizer que estava infrutífera. Só que aí no versículo 3, Deus vai começar uma linda e gigante transformação na terra. Está escrito assim no versículo 3. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Espera aí, pessoal, a terra estava sem forma, vazia, inundada por águas, e estava em trevas. Mas quando Deus usa a palavra e fala, haja luz, a terra sofre uma transformação. Onde estava trevas, vai agora haver luz. Ou seja, gente, uma grande transformação começou pela palavra na terra. E aí, ao longo do capítulo 1, você vai ver isso agora com mais clareza, depois desse vídeo, você percebe que transformações vão ocorrer. As águas vão ser, vai ter a porção de água e vai ter a porção de terra seca. Você vai perceber que Deus, através da palavra, através do verbo, ele vai começar a transformar as coisas. E a terra vai ser transformada para gerar frutos. E o principal deles é o que você vê no Gênesis 1, capítulo 1, né? Versículo 26, que é a criação do homem, a formação do homem por Deus. Ou seja, pessoal, a terra que antes estava de uma maneira inabitável para ser habitada, né? Por exemplo, até pelo homem, de uma maneira inabitável até para animais, de uma maneira totalmente destruída, Deus vai transformá-la pela palavra e ela vai passar a ser habitável, inclusive vai dar esses frutos maravilhosos e o maior de todos eles, que é o homem, né, o ser humano, que inclusive é o que Deus mais ama nesta terra. Mas Deus usou a palavra. Em João capítulo 1, você vê que Jesus era o verbo. Os verbos aqui utilizados, verbo é uma palavra aqui indicação, quando você vê uma palavra indicando ação aqui, Deus usando essa palavra, é Deus usando o verbo, você vê a presença do verbo. Lá em João capítulo 1, já te encorajo a ler Gênesis 1 e João capítulo 1, você vai perceber que Jesus é aquela palavra. Então Deus, através da palavra, através do verbo, ou seja, através de Jesus, entrou em ação e transformou aquilo que estava destruído. Por que eu estou te trazendo isso? Porque agora é a hora da aplicação prática. Lembra? Devocional é isso.
como posso aplicar essa palavra na minha vida? Muitas pessoas estão como a terra, estão vazia. O que quer dizer isso? Estão se sentindo sozinhas, estão em solidão, e você que está assistindo este vídeo pode estar se sentindo depressivo, depressiva, pode estar se sentindo sozinho, ninguém te apoia, você inclusive estava pensando em se matar, em tirar a sua própria vida. Pessoas estão destruídas no sentido de uma doença que está a cada dia mais acabando contigo, pessoas estão em trevas, não conseguem dormir à noite, não conseguem ser felizes, tudo que a pessoa planeja dar errado, ou seja, é um cenário completo de destruição. Assim como a terra estava num cenário de destruição, a sua vida pode estar também num cenário de destruição. O seu casamento, a sua família podem estar caminhando para a destruição. O casamento, por exemplo, para a separação. Mas como Deus, assim como Deus usou a palavra para restaurar a terra e escrever uma nova história e preparar para o seu maior propósito, que foi a criação, do ser humano, Deus quer fazer isso com você também. Deus quer fazer isso com o ser humano também. Quando Jesus veio à terra, ele veio e ele encontrou muitas pessoas destruídas por doenças, por espíritos malignos, pessoas que certamente tinham muitos problemas psicológicos, problemas, todo tipo de problema. E aí, quando essas pessoas, elas tiveram encontro com a palavra, elas foram transformadas. E por que não? Se a terra foi transformada, se aquelas pessoas foram transformadas, por que é que você, meu amigo, por que é que você, minha amiga, não pode ser transformado, transformada? Então, com base nisso aqui, neste devocional de Gênesis capítulo 1, seja lá qual for a situação que você esteja enfrentando, se for uma situação ruim, Deus quer transformar essa situação através da palavra. E o que você precisa fazer? Deixar Deus agir através da palavra, através de Jesus na sua vida, te salvar e também transformar cada ponto da sua história com a finalidade de você ser um canal e viver o maior propósito de Deus para a sua vida e também na vida de outras pessoas. Que você seja usado para outras pessoas, para glorificar a Deus na vida de outras pessoas. Amém, pessoal? Seja lá qual for a área da sua vida, você pode ser como essa terra, seja lá qual for a área que estava destruída, se você permitir, peça a ajuda de Deus, porque pela palavra Ele vai transformar cada área da sua vida. Quero te encorajar a ler este capítulo 1, a ler o capítulo 1 de João e a orar em cima disso. Falar com Deus: Senhor, essas áreas da minha vida aqui precisam de transformação, estão destruídas. E acredite, com base nessa palavra, ao longo dos dias, ao longo dos meses, ao longo do dia de hoje, por exemplo, ao longo dessa madrugada, ao longo dessa noite, desta manhã, desta tarde, ao longo do ano, você vai perceber a transformação pela palavra que o Senhor tem para a sua vida. Mas para isso, você precisa praticar o devocional com relação a Deus. Amém, pessoal? Então hoje, falamos aqui de Gênesis capítulo 1. No próximo vídeo vamos falar de Gênesis capítulo 2 e 3, ou Gênesis capítulo 2. Enfim, nós vamos percorrer aqui o livro de Gênesis e eu gostaria que você acompanhasse todos os vídeos. Lembrando, isso aqui é apenas um complemento do seu devocional. Combinado, pessoal? Você precisa praticar essa devoção individual para Deus. E aí usa esses vídeos aqui como um complemento, de repente para que você entenda de uma maneira mais clara. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo devocional. Tchau, gente!